Muito bem, pessoal, dá uma olhadinha aqui na questão. Fala a respeito do seguinte, leia o texto que se refere à história do significado do trabalho. Uma questão interpretativa, né? Do ponto de vista da história, uma das revoluções do cristianismo no Ocidente, reforçada pela tradição monástica hostil ao ócio, à preguiça e à vagabundagem, é ter feito do trabalho um valor. Tá? Então veja só, eu consigo localizar aqui no texto de que época histórica está falando. Mesmo porque, só pelas afirmativas aqui, eu vou precisar disso. Tá? Por quê? Veja só, ele está falando de revolução do cristianismo. Cristianismo, então vamos pegar como divisão aqui o próprio calendário. Né? Se divide o calendário cristão em antes e depois de Cristo. Então, já de cara, por exemplo, posso afirmar que é da Grécia Antiga a questão? Não. Que é da Roma Antiga a questão? Não, porque são períodos anteriores a Cristo. Então, posso já ficar, por exemplo, na Roma Republicana? Também não, porque a Roma Republicana também é anterior a Cristo. Então, eu posso eliminar de cara 3 afirmativas só com base na afirmação, que é uma revolução do cristianismo. Tá? Fico entre D e E. Nessas 2 afirmativas eu tenho que me prender o quê? Então veja, uma interpretação de texto, vida monástica, tradição monástica. Monástico, para você que não é católico, ou até mesmo para você que é e esqueceu, é a vida dos monges. Tá? No caso aqui, o monge em questão só pode ser o monge copista, que era o cara que trabalhava um monte nos monastérios. Tá? Nesse caso, ele está falando aqui do texto, então veja só. Posso afirmar que a questão correta é a letra D ou a letra E? Então veja. A respeito da história da concepção de trabalho, pode-se afirmar que, na Idade Média, concebeu-se o trabalho como um meio pelo qual o fiel poderia elevar-se de sua condição mundana. É aquela história velha do que o trabalho enobrece o homem. Tá? Então você, como servo, naquele momento, escutava essa ladainha, esse discurso bobo, mas você trabalhava mesmo assim. Para quê? Para se elevar na sua condição mundana, não na sua condição social, porque isso não mudaria em nada. Está correto a letra D. Mas o que está errado na letra E? Faz parte da Baixa Idade Média? Também pode fazer parte. Mas diz que o Estatuto do Trabalho nas cidades era semelhante ao da servidão nos campos. Não. Tanto que nesse momento da Baixa Idade Média você tem uma fuga em massa dos servos do campo em direção às cidades, que é o que leva à formação da burguesia. Portanto, o Estatuto do Trabalho, que sequer existia, mas se a gente considerar a questão da qualidade, a questão de você pensar no trabalho em si, na cidade era muito menos extenuante do que no campo, sem sombra de dúvida. Portanto, não eram semelhantes as condições. Correta apenas a letra D.